Oi, professor. Boa tarde. Olá, professora, tudo Tudo bem? bem? Eu vou só colocar o tema aqui da nossa live para ficar fixado aqui antes da gente começar. Pessoal, boa tarde a quem está entrando aí, nos assistindo. O tema da live de hoje com o professor Carlos Henrique Soares é audiências telepresenciais. Vamos só aguardar aí o pessoal chegando, que a gente já começa. Professor, eu vou só fixar esse comentário aqui. Pronto. Boa tarde, pessoal. A gente está começando agora uma live. Tenho a honra de trazer aqui no projeto no Processo, né? No nosso projeto do Elas Convidam, né? Então, todo mês a gente convida um professor, né, para falar a respeito de algum tema importante do direito processual. E hoje nosso convidado é o professor Carlos Henrique Soares. Para quem não o conhece, eu vou apresentar aqui brevemente, né, o seu vasto currículo, mas eu vou apresentar aqui de forma mais simplificada, tá, gente? O professor Casen é doutor e mestre em Direito Processual pela PUC Minas, professor da graduação em Direito Processual da PUC Minas também, professor de pós-graduação, coordenador do curso de pós-graduação do IEC, professor da graduação da Escola Superior Dom Helder Câmara, palestrante, advogado militante. Professor Casé, então uma grande honra para mim estar conversando com o senhor. Está me ouvindo direitinho? Não sei se é conexão. Vamos esperar um pouquinho a conexão. Está me ouvindo direitinho, professor? Uma falha no áudio? Tá um pouco chiado, parece, mas acho que a conexão vai melhorando ao longo da conversa. Se der algum problema, a gente retoma. A gente desliga e retoma de novo. Ok, Pessoal, então, sem mais delongas, né, depois dessa apresentação aí do currículo do professor Casem, vamos começar aqui a discussão a respeito desse tema super polêmico, que é o tema das audiências telepresenciais. Então, antes da gente começar, né, professor, queria só introduzir o tema e falar um pouquinho aí sobre a diferença, né, das audiências telepresenciais, presenciais e semipresenciais que a gente tem, né, e que a pandemia alterou muito aí essa situação e agora nós vivenciamos aí muitas pessoas que às vezes criticavam até o processo eletrônico, agora estão tendo que conviver com todos os atos totalmente aí informatizados, né? Então, antes da gente começar de eu fazer as perguntas para o senhor, eu acho que eu vou introduzir aqui o tema para as pessoas que estão nos assistindo, que eventualmente não sabem ainda essa diferença de classificação, né, gente? Então, para vocês saberem, existem três modalidades de audiência atualmente. A gente tem a audiência presencial, que não está acontecendo em razão da pandemia, né, que é aquela em que todos os sujeitos do processo, juiz, promotores de justiça, advogados, partes, iam ao local do fórum, né, eram intimadas para comparecer no dia e horário, né, que o juiz designasse, e todas as pessoas participavam ali em conjunto. Nós temos a modalidade das audiências semipresenciais. As audiências semipresenciais eram aquelas que já acontecia, mas menos aqui no processo civil, né, professor? A gente tinha situações em que os réus presos eram ouvidos, né, para evitar a situação de deslocamento, né, e diminuir custo para o Estado. Né? Então, os réus presos eram ouvidos do estabelecimento prisional por videoconferência, né, e os demais sujeitos do processo estavam lá na audiência, no local, né, na sede do juízo. E nós temos agora as audiências telepresenciais, também chamadas de audiências por videoconferência, que é uma audiência em que todos os sujeitos do processo, né, vão participar por videoconferência. Então, a gente tem o sistema Cisco Webex, né, que o CNJ instituiu para a realização dessas audiências, né, apesar que existem juízos que estão realizando essas audiências por outros
outros veículos, né, professor? E temos também as audiências semipresenciais. As audiências semipresenciais, na atualidade, elas estão funcionando da seguinte forma. As testemunhas, né, estão sendo ouvidas na sede do juízo e partes, advogados e juízo, né, e o juiz está participando por videoconferência. Então, a gente tem essa diferença entre as audiências semipresenciais, né, que aconteciam antes da pandemia, e as audiências semipresenciais que estão acontecendo agora, né, que tem, vamos dizer assim, tem menos problemas do que as audiências telepresenciais, né, professor? Isso. E aí, agora eu vou começar a fazer as perguntas, né, para o senhor a respeito dessas audiências, e vou só abrir aqui os temas que a gente preparou para falar. Queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente, professor, quais são os tipos de audiência que a gente pode ter no processo. O professor Lucélio, antes de mais nada, obrigado aí pelo carinhoso convite, né? É sempre uma honra aí conversar com você, né? E trocar ideia aí com as pessoas, ouvindo e apresentando algumas inquietudes aí do direito processual, né? Eu espero que todo mundo esteja me ouvindo bem. É com muita satisfação que eu estou aqui, né, para falar um pouquinho sobre essas audiências telepresenciais. Mas já que você introduziu esse assunto sobre audiências, eu gostaria de dizer que não é de hoje que as audiências são muito maltratadas, tanto no Código de Processo Civil, né, quanto agora nesse momento de pandemia. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque quando as audiências se realizavam exclusivamente observando a presença das partes, dos advogados e das testemunhas, o que nós tínhamos, tanto no judiciário comum, civil, quanto no judiciário penal, quanto no judiciário do trabalho, era uma verdadeira bagunça. Nós não temos, como até hoje não temos, dentro dos fóruns, né, civil, penal e trabalhista, uma área reservada para que as testemunhas não conversem uma com as outras. Isso é um negócio que o Código já é determinado, mas nós não temos esta área restrita para isso. Portanto, o que acontece na maioria das vezes é que as testemunhas, tanto do autor e do réu, ficam em contato permanente uma com as outras, chegando uma a sair e a outra a entrar, ou até mesmo fazendo comunicações via WhatsApp ou outra forma de comunicação qualquer. Ou seja, há uma situação que precisa ser enfrentada e que até hoje não foi. Aí veio a pandemia, essa situação se agrava, porque com a pandemia, né, e a necessidade dos processos andarem, veio a ideia de se fazer uma audiência totalmente remota ou telepresencial. Ou seja, todo mundo ficava da sua residência ou do seu escritório, né, o juiz da sua casa ou do seu gabinete, evitando o contato entre si. Essa é a chamada audiência telepresencial. Ela gerou muitas insatisfações por parte da maioria dos advogados e até mesmo por parte da magistratura, que entendeu que aquilo estava violando algumas situações. Nós, eu e a professora Lucélia, chegamos inclusive a fazer um artigo científico denunciando as vicissitudes que este procedimento telepresencial, que a gente vai falar ao longo do tempo, trouxe para o sistema. E, portanto, chegou-se nessa terceira via, que parece que é uma maravilha, mas também bem piorado, que é justamente a audiência semipresencial. Ou seja, o advogado fica longe da parte, o juiz fica longe da parte, as testemunhas comparecem ao fórum, as partes comparecem ao fórum e os demais sujeitos do processo ficam cada um em sua respectiva residência ou escritório. E isso
ficou parecendo um meio termo entre audiência totalmente presencial e audiência telepresencial. São visões um pouquinho o tribunal. Esse eu estou vendo mais acontecer nos tribunais regionais do trabalho, aonde essas audiências semipresenciais ganharam corpo, mas com uma série de críticas que a gente ainda vai fazer ao longo do tempo, aqui ao longo da exposição. E nós temos que ter em mente que, se a gente for pegar dentro do Código do Processo Civil, esqueçam se ela é feita de modo remoto ou de modo presencial, ou de modo semipresencial, porque isso é o meio. As audiências mesmo são audiência de conciliação, essa espécie de audiência de conciliação, audiência de instrução. Nós temos uma audiência chamada de justificação, que é uma audiência de instrução, e, obviamente, nós temos, né, essa audiência de instrução e julgamento, eu falei, conciliação e mediação, audiência de saneamento, a audiência de instrução e julgamento e a de justificação. Então, são 4 modalidades, né, de audiência que podem acontecer em um processo. E queria que o senhor falasse a respeito. Acho que a gente está com algum probleminha na transmissão, professor. Acho que foi o meu aqui que ligou aqui, alguém no meio da ligação aqui e derrubou. Peço desculpas novamente. Acontece isso. Então, não, tudo bem. A gente estava falando das 4 audiências, né? Isso, e que podem acontecer de forma remota, ou semipresencial, ou na forma totalmente telepresencial. Né? É o meio que se faz para isso. Né? Agora, vamos por parte. Né? Nós temos a audiência de conciliação, que é a audiência onde as partes buscam entabular um acordo. Beleza. Essa audiência de conciliação, ela pode ser e pode ocorrer com a participação do advogado e com a participação das partes. Nesse primeiro momento, eu não vejo problema nenhum que essa audiência ocorra de modo exclusivamente telepresencial. O problema é que o judiciário vem insistindo em punições para quem falta essa audiência. Então, vamos lá dar um exemplo. No Juizado Especial Civil, alteração recente da Lei 9.099, estabelece que a falta do autor ou do réu que a falta do réu na audiência de conciliação pode levar à revelia. Outra situação, no processo civil, a falta de uma das partes pode gerar ato atentatório à dignidade da justiça e incorrer em multa de até 2%, artigo 334. E no processo do trabalho também, a falta do autor pode levar à extinção do processo, sem resolução do mérito, ou a do réu pode levar, inclusive, à revelia e, obviamente, aí a confissão. Ou seja, há situações bastante preocupantes para uma audiência. Então, olha só, eu estou aqui conectado com você e minha conexão não está boa. Hoje não está boa. E, portanto, está trazendo problemas para a nossa questão. Se eu não consigo conectar, eu posso sofrer penalidades? Esta que é a pergunta. O judiciário vem insistindo nessa punição, como se isso fosse algo a ser corriqueiro. Eu gostaria de lembrar, né, como dica aí para todo mundo, que o próprio CNJ,
na resolução 329, de 30 de julho agora de 2020, estabeleceu que não é possível ter punição para a parte que participar de audiência telepresencial, nem mesmo a semipresencial. Então, portanto, se ela opta em participar de uma audiência totalmente virtual, ela não poderia, em razão de problemas de conexão, sofrer nenhuma punição de confissão ou de revelia ou de extinção do processo sem o julgamento mérito. E nem poderiam, caso a testemunha não comparecesse, entender que seria uma dispensa imotivada da testemunha e, portanto, poderia autorizar o juiz a sentenciar. Interessante esse ponto. Esse ponto que o senhor tocou é interessante, professor, porque eu, inclusive, estou participando de alguns processos em que estão acontecendo essas audiências e o juiz ele já intima, dando a opção, por exemplo, da parte ser ouvida lá no escritório do advogado, né? E só que se eles optassem por essa modalidade, se eventualmente tiver algum risco de a conexão falhar, a responsabilidade é deles e aí as penalidades legais seriam aplicadas, porque é um absurdo completo. Mas quem se tratando, e aí a gente entra numa discussão até maior, né, professor? Talvez até para uma outra live, que é o seguinte: o que a gente vai seguir? O CNJ ou a lei? Né? Esse é outro problema. Primeira coisa, eu venho defendendo, não é uma questão de ser contra ou a favor as audiências, mas sim a ausência de normatividade. A resolução do CNJ 329, em que pese ela veio para regulamentar essa situação inédita, ela é uma resolução. E a Constituição brasileira estabelece que as normas processuais só podem ser criadas mediante lei ordinária, artigo 23 ou 24 da Constituição. Isto é um problemaço de legitimidade com relação ao CNJ. Esse é o primeiro ponto. Então, nós não temos norma. E se tivermos e considerarmos a resolução como norma a ser orientada, quando acontece essa situação que você narrou de um juiz aplicar em desconformidade com o CNJ, caberia fazer contra o próprio juízo, né, uma representação junto ao CNJ por descumprimento da própria legislação. Quando eu recebo estas intimações, do mesmo jeito que a professora Lucélia recebe, com penalidades, né? Penalidades para caso não faça determinada conduta, eu faço uma petição arguindo o juízo ou pedindo embargos de declaração para que haja... me escutou? Deu uma paralisada aqui? Não, escutei. Então, para que haja a manifestação formal do juízo a respeito da resolução 329 de julho de 2020. Eu vou pedir licença para ler o artigo 3º, que diz assim, o artigo 3º, parágrafo 2º desta resolução: é vedado ao magistrado aplicar qualquer penalidade ou destituir a defesa em caso de impossibilidade técnica. É só isso que eu quero ouvir. Não é? É só isso que eu quero ouvir. Então, eu preciso fazer uma manifestação, geralmente eu faço por embargos de declaração, para poder, assim, deixar claro essa situação. É para dar a oportunidade do juízo de retratação do magistrado, né? Porque Justamente. É interessante, né, professor? Porque por mais que haja a necessidade de regulamentação, e que o senhor bem disse que tem que ser por lei ordinária, nessa situação, pelo menos enquanto durar a pandemia, a gente não consegue ter tempo, né? Mesmo se seguisse o processo legislativo, a gente não teria tempo para fazer isso e as audiências, né? O jurisdicionado precisa de uma resposta, né? Existem pessoas aí precisando de tutelas provisórias, né? Várias situações emergenciais que a gente não vê o tempo. Então,
eu acho que assim, o princípio da cooperação que o Código de Processo Civil ele traz, né, ele deve ser muito acionado pelos sujeitos de processo em razão dessas situações, né? É necessária uma cooperação. A impressão que eu tenho, não sei se o senhor tem essa impressão, é que as decisões do CNJ estão sendo tomadas, em algumas vezes acertadas, né, como é o caso da resolução que impede a aplicação de penalidades. Mas as situações, por exemplo, do juízo 100% digital, ao meu ver, né, o CNJ está comemorando a produtividade dos tribunais sem olhar e conversar, dialogar com outros sujeitos de processo, como é o caso dos advogados, né, que nós estamos sofrendo essas situações, dos advogados militantes. E a gente está escrevendo artigo, mas... O grande problema, professora Lucélia, ninguém é contra o processo andar rápido, pelo contrário. Pelo contrário. Quem mais gostaria que esses processos andassem rápido são os próprios advogados. Ninguém é contra o processo andar rápido, né? Quem fala ao contrário não conhece a atividade de advocacia de um modo geral. Então, se eu tenho alguém preso, eu quero que ele ande rápido para soltá-lo. Se eu tenho dinheiro para buscar, eu quero que ande rápido para poder ganhar. Eu não quero que o processo pare. Mas eu também não posso abrir mão da defesa, da ampla defesa do contraditório. O que muitas vezes essa necessidade de correr atrás de um processo rápido e 100% digital pode trazer é uma violação do devido processo constitucional, né? Do contraditório, da ampla defesa. E isso vem me trazendo algumas experiências não muito boas, né? Por exemplo, essa aplicação de pena para o caso de uma internet que não funciona, no Brasil, é uma bruta de uma incoerência. 2, o juizado especial, onde são as causas de menor valor e que tem mais gente que precisa, e que deveriam andar mais rápido, são as que menos estão ocorrendo audiências. Por qual motivo? Porque a maioria das partes vão ser advogados, obviamente eles não têm condições. 2, as partes, na maioria das vezes, não têm uma boa internet para poder realizar audiência, não sabem o que é uma audiência, não têm noção do que é trazer uma testemunha, não sabem fazer perguntas, ou seja, nós temos uma série de incompatibilidades, não sabem requerer o andamento de processos dos chamados processos de cumprimento de sentença ou de processo de execução, ou seja, são situações bastante complicadas e que, no juizado especial, onde as pessoas mais precisam, menos assistência tem. Não tem advogado, não tem internet, não tem jurisdição. Esse é um grande problema. Está aí levantada a bola, né? Agora, o fato de apresentar números, para mim, não significa nada. Porque o que eu converso com as pessoas, né, e a sensação que nós temos é que, infelizmente, o Judiciário, no ano de 2020, suspendeu os direitos e garantias fundamentais e deixou tudo para 2021, se é que a vacina vai chegar. Pois é. Professor, e curiosamente, por coincidência, aconteceu hoje comigo um fato que eu achei interessante trazer aqui para compartilhar com o pessoal que está assistindo, com o senhor, e gostaria da opinião do senhor. É o seguinte, o juiz designou a audiência semipresencial e uma pessoa estava realizando, né, um outro advogado estava realizando, representando a parte, com a parte no escritório, né, como é permitido, e eu fui auxiliar, orientar em relação à sala que a testemunha deveria se dirigir, porque muitas das vezes as pessoas leigas, né, professor, não fazem ideia de como chegar ao fórum, onde vai procurar a sala de audiência, né? Então, uma coisa que para nós advogados é corriqueira, para a testemunha, isso pode deixá-la desorientada, confusa, isso pode atrapalhar, né, a oitiva dela. E eu fui impedida de entrar. Eles me disseram, olha, doutora, a senhora não pode entrar, são só as testemunhas.
Então, achei assim, muito. A gente tirou o nosso direito, né, de fazer com que a pessoa chegasse no local certo. Era só isso, a providência, né? E tem, bom, essa é uma situação. Os advogados estão sendo barrados aonde ele é considerado pela Constituição elemento essencial à prestação jurisdicional, segundo diz aí o artigo 133. Né? Então, você foi para colaborar e foi barrado. Ao passo que também eu não estou abrindo mão de estar do lado do meu cliente na instrução. É direito do advogado estar ao lado do seu cliente na instrução. Eu não vou abrir mão de ir para o judiciário com o meu cliente, que tem o direito de exercer a ampla defesa, né, sem estar assistido por um advogado. E esta é uma violação que já tinha sido uma conquista do próprio judiciário e da própria legislação, o direito do advogado estar ao lado da parte, né, auxiliando e, assim, fazendo com que ela estivesse tranquilizada quanto ao seu depoimento, e agora isso não é possível nas audiências semipresenciais, porque a parte comparece na audiência presencial e o advogado fica na conexão, conectado junto ao seu escritório. Isso é uma aberração jurídica, é algo, né, que, infelizmente, não podemos aceitar, né, e eu estou me negando a fazer essa audiência no modo semipresencial. Ao passo que também é uma hipocrisia tamanha acreditar que eu, Carlos Henrique, advogado, estou protegido em razão do coronavírus, o douto juízo ou juíza também está protegido do coronavírus, e as testemunhas podem, assim, se infectar, caso lá que esteja o vírus que vem atacando aí toda a população brasileira. Ou seja, é uma hipocrisia danada exigir que só vão à guerra as testemunhas e as partes, e o restante fica aqui, né, protegido dentro do seu casulo. Eu não concordo com essas atitudes, é a minha posição, né? Professor, achei interessante também comentar essa experiência de hoje, em que eu entrei no fórum e estava com o ar-condicionado, né, o sistema de ar-condicionado ligado e as janelas fechadas. As testemunhas... E aí todos os bancos, as pessoas não podiam sentar nos bancos, ou seja, a testemunha fica lá. A gente sabe, né, que uma audiência de instrução pode durar lá 3 horas tranquilamente, e a pessoa é submetida ao vírus, ao contato com o ar-condicionado, sem as janelas abertas, né, o local adequado, arejado, e em pé, além de tudo. Né? Então, a gente anda mal quando a gente fala de audiência telepresencial ou semipresencial. Né? Nós precisávamos discutir outras coisas. Eu cheguei a fazer essas propostas junto ao tribunal e junto à ordem dos advogados, mas, infelizmente, não tive condições de convencê-los de que nós precisávamos continuar com as audiências, mas desde que fosse dentro do limite aí da proteção de todos. É humanamente possível fazer audiências sem precisar ser nesse esquema telepresencial. E o sistema vem gostando disso, porque o judiciário nunca foi afeto a ficar muito próximo do povão. Nunca foi afeto. Além das audiências telepresenciais ou semipresenciais em alguns casos, eu sei que não é o tema de hoje, mas poderia pegar o gancho, nós temos agora as chamadas sessões de julgamento em sede de recurso, também totalmente virtuais. Ora, também não sou contra essas sessões virtuais de julgamento de recurso, de apelação, de agravo, nada disso. Sou a favor. O problema é que o nosso Tribunal de Justiça tem exigido que os advogados gravem a audiência, gravem a sustentação oral, e enviem para o tribunal para serem analisadas. Isso aí é o final dos tempos. O CNJ também está dizendo não é possível ter
esta situação de você ter que gravar a sustentação oral para depois os desembargadores falarem sobre aquela sustentação oral e decidirem sobre o seu recurso. O CNJ, inclusive, considerou nula as sessões de julgamento que aconteceram desta maneira e direcionando, inclusive, ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Eu estou achando interessante que o professor Francisco Dourado está manifestando, falando aqui, o problema é que essas medidas judiciais são adotadas sem ouvir a OAB, totalmente em dissonância com o devido processo. Concordo plenamente, Francisco, né? E a questão é essa, né? A OAB fez uma pesquisa, né? A OAB de Minas fez uma pesquisa e verificou mais da metade dos advogados tentaram despachar com os magistrados, não foram nem atendidos. Isso aconteceu comigo muitas vezes, sabe, professor? Teve um processo em que, em abril, eu tive uma decisão de tutela antecipada de alimentos para menores, né? E eu precisava despachar com o magistrado, não conseguia despachar com o magistrado. Não achava o magistrado, e o assessor não está. Enfim, com muito custo, em outubro eu consegui falar. Então, é uma situação que eu fico estarrecida com a OAB não ser ouvida, né, os advogados não serem representados nesse procedimento em que está sendo comemorado, né, igual o Tribunal de Justiça de Minas Gerais aumentou, segundo o CNJ, 40% de produtividade. Nós estamos atuando aqui. Pelo menos nos meus casos, eu posso afirmar, a qualidade caiu muito. Eu tive manifestação de Ministério Público dizendo que estava ciente da sentença, quando na verdade era uma decisão interlocutória. Então, assim, é uma situação muito preocupante e eu concordo com o Francisco aí, a OAB precisa ser ouvida antes de tomar essas decisões. Só complementando, um grande abraço aí, Francisco Dourado, é um grande amigo, gosto dele demais. E também gostaria de dizer o seguinte, estas formas paliativas de audiência, elas precisam ser repensadas. Se nós formos atropelados pela pandemia, nós precisamos ter calma para poder agora verificar se outras soluções são mais benéficas ou pior. Porque a pandemia é um mal que veio da saúde, mas nós temos, né, a chamada pandemia processual, que é essa tiragem de regulamentações da cartola e fazendo com que os jurisdicionados sejam impostos a uma condição que viola já uma garantia constitucional. Esta pandemia processual, ela traz muitos malefícios, pior até do que esses que nós estamos vendo com essa pandemia de saúde pública, porque nós não vamos perceber, mas com o tempo vai se fazendo mais vítimas, vai se prendendo mais pessoas e menos direitos vão sendo concedidos. E isso não é bom, e isso é péssimo. Para terminar essa questão, esta audiência telepresencial, ela interfere demais na qualidade, como bem você disse, né? E na apreensão da prova. Esse é o problema. A apreensão da prova, a análise da prova, a análise da testemunha, a análise do depoimento fica prejudicado em razão de não se ter um contato físico com as testemunhas ou com as partes, ou até mesmo com os advogados. Tudo fica prejudicado. Olha só, eu estou aqui na mão com alguma coisa e você não está vendo. Porque o campo de visão da câmera é limitado. Né? Sempre que eu estou aqui com o mouse. Apenas para dar uma noção de como é limitado. Eu posso muito bem estar aberto com uma tela de computador e recebendo informações. Uhum. Exato. Isso, né? As pessoas podem participar pelo computador e tá lá todas as orientações, né, que precisam ser ditas, informações importantes, que vai dar uma falsa impressão que o presencial não permite, né, professor? E eu tive até uma aluna numa aula da ESA,
em que a aluna dizia o seguinte: professora, eu estou adorando essa audiência por videoconferência, porque eu atuo contra o Estado, né? Então eu fiz essa observação: contra o Estado é uma coisa diferente, né? Não tem, talvez, tanta preocupação em relação às provas, né? Enfim, são situações mais em relação ao direito em si, né? E a prova é basicamente documental em alguns casos. Mas ela disse o seguinte: olha, aí o magistrado me pediu para eu mostrar, né, um ambiente, para a testemunha mostrar um ambiente em que se encontrava. Aí eu pensei: olha, que bacana, tomou algum tipo de providência. Só que aí eu fiquei imaginando depois. Não é porque eu virei a câmera, eu posso estar utilizando o meu notebook e posso estar com todas as informações ali abertas no PowerPoint, no Word, virar a câmera e a magistrada não vai ver o que está na tela, né? Eu posso colocar debaixo da minha cadeira alguma coisa, eu posso colocar debaixo da minha perna alguma coisa. Não há dúvidas, é claro. Outro dia, a juíza até me perguntou, só para complementar, falou assim: a boa-fé se presume. Sim, a boa-fé se presume, mas eu não consigo saber se você está de boa-fé. Eu não consigo nem presumir se você está de boa-fé. Eu não lhe conheço, não sei como você está, de que forma você está se portando, porque o campo de visão é pequeno. Eu não tenho como presumir. Ao passo que eu também não tenho como presumir que as testemunhas estão cada uma na sua casa. Outro dia interpelei uma juíza dizendo assim: eu vou fazer essa audiência se a senhora me garantir que as testemunhas, cada uma está em espaço diferenciado. Mas não tem como. Fala só, então você faz aí do jeito que você achar melhor. E a questão é importante, né, professor? Porque a gente pensa em processos que está envolvido ali, às vezes, um valor da causa gigante, né? Então, isso influencia e muito na vida das pessoas. E não adianta nada a gente atropelar, como o senhor disse, né, as regras processuais e as garantias constitucionais, se depois a gente vai poder anular, né, aquela decisão. Então, vai voltar o processo, né, dependendo da nulidade, volta o processo no início. E a gente perde um tempo, e aquela segurança jurídica que a gente imaginou que estava conseguindo uma ilusão. A experiência me mostra que não adianta ter pressa. É bom ter calma, porque depois um processo anulado demora mais do que um processo feito com zelo. Então, eu estou preferindo, neste momento de pandemia, deixar os processos para um momento depois, até que as coisas fiquem sedimentadas, nós tenhamos uma facilidade com a plataforma. A nossa plataforma é horrível, não é boa para fazer audiência, ela também precisa ser apurada. Não se gravam as audiências, o que é um erro. Não se tem publicidade nessas audiências telepresenciais. Agora, isso é outra questão. Antes de eu entrar com você, eu estava fazendo uma audiência, até bastante cansativa, por sinal. E enquanto eu aguardava a minha audiência, eu fui colocado no lobby, ou seja, na espera, para poder ficar lá. Eu queria assistir a audiência anterior e não pude assistir. Então, essa publicidade tem algum problema aí e a gente não vê. Ninguém liga para gravar a audiência. A audiência não é disponibilizada no processo. Nós temos uma série de coisas. O que fica lá na ata não reflete o que está acontecendo na audiência. Exatamente, não tem. E aí, por exemplo, hoje eu recebi um trecho de uma audiência criminal, não sei se o senhor teve tempo aí de olhar, mas era uma audiência de uma blogueira que estava sendo ali vítima, está sendo ouvida como vítima de um estupro, né? E a sentença foi para reconhecer um estupro culposo, que é estranho, né, a gente pensar. Mas, enfim, é o tipo de audiência que, se tivesse a publicidade, né, a gente poderia fiscalizar, porque naquele mas caso... Foi um trecho de uma audiência, não é isso? Foi um trecho. Então, mas foi bom. Pelo menos você viu qual era a truculência que foi cometida dentro da audiência. E isso não se consegue, às vezes, no cível, porque as audiências não estão sendo gravadas. E a truculência é a mesma do penal. Não há dúvidas. Então, para que gravar?
a gravação não é uma proteção para mim, ou para você, ou para a vítima, no caso aí, como você narrou. A proteção é para a sociedade, é saber quem é que nós estamos pagando e por quanto nós estamos pagando para ele tratar mal as pessoas que o pagam. Isso também serve para mim, porque eu também não posso exagerar nas minhas colocações, serve para você que também não vai ultrapassar os limites da razoabilidade, para as testemunhas que vão ter garantia. Nós sabemos que está sendo filmado. É diferente. Exato, professor. Então, a publicidade a publicidade, até mesmo para a gente poder criticar. Exatamente, né? Imprescindível. E aí, para quem, né, ainda não participou dessas audiências, fica difícil a publicidade, gente, porque é o juízo, né, que vai enviar pela secretaria no seu WhatsApp ou e-mail um link de acesso. E o servidor, ele vai aceitar quem está vinculado ao processo, não aceita as pessoas nas audiências públicas, né? O que é um absurdo. Situação também bastante preocupante é que tem algumas secretarias de juiz que liberam um link de acesso mandando mensagem no WhatsApp ou mandando um e-mail 15 a 20 minutos antes. Ou seja, já não basta o estresse da audiência, ainda você tem que ficar aguardando o link chegar 20 minutos antes da audiência, sendo que poderia ter sido publicada essa audiência. Exatamente, concordo plenamente com o senhor. Ou seja, é algo irritante. Então, eu venho anotando essas atividades, né? Punições para o advogado, link liberado 20 minutos antes, não sei o que mais. Tudo para dificultar. Você pede o adiamento, ele fala, eu vou adiar, mas vou analisar na hora da audiência. Fala, então não adiantou o adiamento. São situações absurdas que nós estamos enfrentando nesse momento de pandemia, que está matando mais gente do que propriamente o Covid. E eu acho importante, né, professor, porque a nossa posição como advogados é porque, assim, né, para quem é advogado e professor, a gente fica mais incomodado ainda, né, com essas situações. E a gente tem que pensar que existe o fato, quando a gente, vamos dizer assim, cria caso com o juízo, né, é difícil depois, porque aquele juiz é quem vai proferir a sentença. E, infelizmente, juízes são seres humanos. Sim, e ninguém gosta de ser criticado. E quando a gente pugna pelos direitos, né, pelas garantias constitucionais, muitas vezes nós somos mal interpretados. Como se a gente estivesse ali querendo atrapalhar o processo, quando na verdade não é isso. Quando na verdade nós estamos pensando ali, representando uma pessoa leiga que não conseguiria fazê-lo, né, se representar. E não desconhece os seus direitos, né? Eu acho assim, não deixar de oferecer a sua oposição, porque vai desagradar ou vai trazer algum desconforto. Isso para mim, eu já ultrapassei. O advogado ele tem que se preocupar com a prova. Infelizmente, não é o juiz de primeiro grau que dá a decisão. Claro, para quem está disposto a discutir, vai ter que ir até o tribunal, infelizmente, porque esses juízes eles conseguem perseguir as pessoas, sim, né? Mas a minha experiência mostra que endurecendo nesse aspecto, ser intransigente com o contraditório, com a ampla defesa, pode até ser que você não ganhe nesse processo, mas nas outras você vai ganhar, porque esse juiz vai te olhar de outra maneira, vai dizer, esse advogado é diferenciado. Concordo com o senhor, professor. Infelizmente, gente, nós vamos ter que finalizar aqui a nossa live, porque o professor tem outros compromissos, né? E nós combinamos de passar no máximo aí 40 minutos. É uma pena, mas já fica o convite, professor, para outras lives, né? Claro. Eu sei. E aí eu queria perguntar para o senhor se tem uma consideração, uma dica final para passar para os seus advogados, né, com sua experiência, sobre as audiências telepresenciais. Uma mensagem final.
Façam as audiências presenciais, as audiências telepresenciais, não ultrapassando os limites do contraditório da ampla defesa. Se for possível você conseguir ter essa ciência de tudo que vai acontecer, se as testemunhas estão tranquilas, faça a audiência e vá tranquilo para uma instrução. No entanto, se você tiver ciente que alguém pode cair na conexão, que o seu sinal não está legal, ou alguma coisa possa acontecer, não faça audiência telepresencial. Por quê? Às vezes você aceita essa audiência, depois você ficará prejudicado, e isso não é legal. Diga, olha, não vou fazer, este não é o momento. O CNJ, volto mais uma vez, olha só, fica na minha mesa, o CNJ, a resolução 329 diz, é uma bastante para poder adiar a audiência e transformá-la em audiência telepresencial. Não é em semipresencial. Essa semipresencial é uma criação do Tribunal Regional do Trabalho, que também não tem a legitimidade adequada porque não foi feita por lei ordinária. É outro problema que eu estou argumentando. Se eu não estiver tranquilo, eu não faço. As audiências de conciliação eu tenho feito, mas as de instrução eu estou preferindo aguardar e deixar para o ano que vem. Obviamente, o preparo, né, dos alunos, dos advogados, é importante. Só complementando, né, assim, pelo menos o que eu estou fazendo também, pessoal, é manter, né, o telefone, né, a OAB está disponibilizando o telefone das comissões, né, de prerrogativas aí, que eu acho importante a gente ter na mão, ter aí na mesa de vocês. E também a gente pode gravar as audiências sem qualquer tipo de autorização judicial, né? Então, o CPC ele permite que nós gravemos sem autorização judicial. Então, eu, como advogado, estou gravando as audiências dos meus clientes. Porque se eventualmente, como foi o caso lá do TRT do Rio de Janeiro, que a magistrada desligou o microfone do advogado quando ele estava manifestando a respeito da possibilidade de testemunha estar se comunicando com outros, com o meio externo. Né? Então, existe essa situação que se a magistrada desliga o seu microfone, como você vai manifestar? Né? E mesmo que ficasse gravado, não seria possível, depois em grau de recurso, saber o teor dos seus argumentos. Né? A realização das audiências. Vamos aguardar aí. Professor, então, já para não tomar mais o seu tempo aí, gostaria de agradecer imensamente a participação do senhor e já fica o convite para outras lives aí para a gente debater outros temas e conseguir aí aprender com o senhor mais sobre vários assuntos aí de direito processual. Queria que o senhor falasse do seu livro, né? Célia, professora Célia, muito obrigado pelo convite, muito obrigado aí pelo bate-papo. A gente aqui não está querendo ensinar ninguém, mas só trocar ideia. Quem assim tiver interesse. E, óbvio, quem quiser aprender um pouco mais sobre processo civil, né, especificamente sobre processo de conhecimento, eu dou uma chamada para conhecer o meu livro que chama Lições de Processo Civil. Sobre audiência, né, de saneamento, conciliação, instrução e julgamento ou de justificação que podem ser feitas pelo meio presencial ou telepresencial. Né? Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Um grande abraço aí, Helena, o Dourado e todo mundo que nos assistiu. Eu estou sempre à disposição quando me chamar. Muito obrigado. Tá, joia. Obrigada, professor. Obrigada, pessoal, por vocês terem assistido. Até mais. Obrigado. Tchau. Obrigado.